Quero cumprimentá-la, dar boa tarde à doutora Carla Silene, para a gente começar a falar de um assunto tão sério. Doutora Carla, boa tarde. Boa tarde, Laudívio, boa tarde, ouvintes. Mais uma vez, né, Laudívio, muito bom estar aqui contigo. A alegria é minha, doutora Carla. Esse assunto está em todas as rodas de conversas. Todos os lugares por onde eu passo, este é o assunto principal. Eu vou mostrar aqui, doutora, para a gente poder discorrer mais sobre esse tema. O professor Fábio Tradi, que é advogado, ele fala sobre a educação formal. Seria um atentado à educação formal ou não seria? O que estaria acontecendo? Vamos acompanhar a fala do professor e advogado Fábio Tradi. Está em curso uma estratégia deliberada, de natureza política, porém criminosa, de disseminar o medo na sociedade através da difusão de ameaças de ataques em escolas do país. Por trás dessa manipuladora tática política, por parte de quem está pulverizando fakes e ameaças pelas redes, o intento de atingir a instituição escola e o domínio da educação formal, que envolve educadores, alunos e servidores. Atenção para isso. Se me falta a tribuna do parlamento para expor as entranhas dessa dissimulada guerra à escola como instituição, eu estou aqui na rede social para denunciar e combater o que classificaria de ideologia anti-escola, da qual o homeschooling e a famigerada escola sem partido são apenas pálidas facetas. Quem está fomentando a disseminação do medo para que a escola seja percebida como um lugar hostil quer, na realidade, atingir a própria pedagogia e os valores educacionais que só uma escola é capaz de transmitir. O conflito é civilizatório, minha gente. Não se engane. Muito bem, esse aí o ex-deputado federal Fábio Tradi, é advogado e é professor, fazendo um alerta à sociedade brasileira. Doutora Carla Silene, há uma orquestração política por trás deste assunto, há uma vontade de ver o Brasil pegando fogo. Qual é a sua visão em relação especificamente a este assunto e a fala do professor Fábio Tradi? Laudívio, acho que a gente dizer que há uma orquestração é algo que eu precisaria de uma investigação para não ser incoerente, né? Eu não tenho dados concretos em mão. Mas é claro que nos deixa bastante preocupados diante da repetição dos fatos, né? Saindo de um período, como a gente viu claramente por aí, de um discurso de ódio sendo disseminado. E a gente já era capaz, né, aqueles que estudam a violência, de saber que sempre que se dissemina um discurso de ódio, a sociedade passa a viver em pânico. E o pânico é lucrativo para um grande grupo de pessoas, também é preciso frisar isso, e não tardou com que isso chegasse aí nas nossas escolas. Mas esse assunto, ele é tão amplo, Laudívio, que eu temo sim. Temo porque tenho filho em idade escolar, sou professora e assustei muito com os chamados grupos de pais e familiares, né, dos últimos tempos, de colegas que também são pais, e eu vendo esse desespero, falando-se em segurança armada para resolver esse problema nas escolas, ouvindo projetos aqui sendo aprovados e, mais uma vez, aquele velho problema que a gente já vem conversando há tanto tempo aí, você, que é a segurança pública, mas querendo olhar isso somente pelo braço da repressão. E aí, Laudívio, a gente tem que olhar para aqueles que já convivem com esse tipo de violência há mais tempo.
e perceber, e aí eu vou me referir, por exemplo, aos Estados Unidos. Fica aqui a recomendação aos ouvintes de um documentário chamado Tiros em Columbine, onde nós vamos perceber que esse incremento da força policial nas escolas não resolveu o problema e em alguns casos agravou. Então, se a gente fala, mas se não é isso, como que a gente vai resolver esse problema? Como eu disse, é um problema complexo, ele passa por um conjunto de ações. É claro que a polícia também tem o papel dela, mas antes disso, a gente precisa resgatar o seguinte: eu, mãe, eu, pai, o que eu estou fazendo em relação ao meu filho? Eu tenho monitorado o que ele leva para a escola, a mochila dele, as gavetas dele na minha casa, né? Eu estou atenta a quais companhias ele está ligado dentro da escola. Eu estou atento ao que está se passando com essa criança, com esse jovem dentro da escola. Eu sei do dia a dia dele, se ele está integrado, se ele está sofrendo bullying, se ele está sofrendo algum outro tipo de problema de inadequação dentro da escola. Como que anda o celular, o computador, com quem essa pessoa está se comunicando? Ou eu larguei mão desse primeiro passo, né, como pai e mãe, porque por trás dessa questão da violência em relação a jovens e crianças, nós temos que lembrar que nós temos pais que são responsáveis por esses jovens e por essa criança. Então, querer achar que o problema está no filho alheio e não enxergar ou não observar o que está se passando dentro da própria casa, eu diria que é o primeiro ponto que a gente tem que focar. Está na hora da gente fazer o dever básico, né? de estar atento aos nossos filhos dentro da nossa casa. Segundo, Laudir, nós estamos falando de uma turma que ficou fora da escola em razão de uma pandemia, né? E que esse retorno a esse ambiente precisa da atenção de profissionais capacitados para tanto. De quem que nós estamos falando aqui? Dos profissionais da saúde geral e em especial da saúde mental. A escola hoje precisa ser muito parceira dessa turma para que a gente possa observar o que está acontecendo. Nós todo dia falamos aí que no meio do trabalho dos adultos tem se multiplicado os casos, né, de doenças mentais. E isso também está acontecendo, é natural que esteja acontecendo também com esses jovens e com essas crianças. E a par disso tudo, Laudir, a gente lembrar que essa questão, na medida em que a gente alardeia o pânico, a gente acaba propiciando, num país que está enfrentando essa polarização política tremenda, o espaço, né, para a destruição dessa chamada educação formal, essa educação que é feita dentro da escola. Porque é natural que muitos pais estivessem aí embarcados nessa conversa desse pânico e começassem a falar, então é melhor eu ter o meu filho sendo educado em casa. Só que a gente tem que lembrar o seguinte, educação em casa não é simplesmente chegar lá e largar um conteúdo e mandar o menino ser autodidata. Ela demanda muito mais, ela demanda esforço daquele que vai ser o educador. E que a grande verdade é que a maior parte dos pais não estão preparados ou não tem condições de se preparar por tempo, financeiro, o que quer que seja, para cumprir esse papel. E aí a gente se preocupa muito com qual vai ser o futuro, né, desse jovem, dessa criança que vai estar ali, em tese, sendo educado na homeschool. E mais, aí é que vem o campo do lucro. Porque nada melhor que, sabendo dessa dificuldade, você vai ver daqui a pouco surgirem aquelas escolas que deixam muito a desejar, mas que vão fazer esse, aspas, papel de levar a educação no sentido da informação, mas que vai tirar desse jovem, dessa criança, algo fundamental, que se chama convívio social, né?
A escola não pode ser vista como um mero local de repetir informações. A escola é um espaço que nos educa para a vida em sociedade. Então, Laudívio, Carla aqui não tem fórmulas mágicas, Carla aqui é mais uma que também está aí tentando pensar um pouco sobre tudo que está acontecendo. Tem gostado muito de uma nova forma que tem sido trabalhada, que é a chamada comunicação não violenta. Existem profissionais maravilhosos aí cuidando disso hoje. Acho que pode ser um caminho. Como Duarte e eu sempre falamos contigo, nós acreditamos muito na educação pautada na humanidades, a educação que resgata o ser humano, que traz esse olhar humano, que não pode ser uma educação meramente técnica, porque a consequência é que a gente tem formado, às vezes, profissionais que não têm esse olhar para o indivíduo, para o ser humano, né? Então, passa por muitas mudanças. Mas eu queria apenas aqui pedir a licença para falar diretamente aos pais, como eu, nesse momento, sou mãe de uma adolescente, que a gente tenha cuidado para não embarcar no discurso do pânico. Ele não é o remédio para esse momento, de forma alguma. E muitas vezes, querer trabalhar só na base da repressão é reforçar ainda mais esse pânico. Mas que a gente possa, sobretudo, voltar a olhar para dentro da nossa casa, observar o nosso filho, nossa filha, e verificar, né, qual está sendo a integração dele dentro da escola. Eu esse ano mudei minha filha de escola. E um dos grandes pontos é porque no ano passado ela chegava em casa chorando quase todos os dias. Então, para mim, não estava bom. Doutora Carla, eu sempre digo neste microfone aqui, e eu tenho uma postura que todo mundo conhece, eu nunca escondi a minha postura, a minha forma de ser, de falar, de agir, de pontuar as coisas. Mas eu sempre disse que um grande país se faz através da escola, através do jovem. Tudo começa na escola. Evidentemente que a formação do caráter dessa criança tem que ser iniciada dentro de casa, com o pai, com a mãe. Se há uma família esfacelada, desestruturada, não há de se querer que essa criança seja diferente do ambiente em que ela vive e convive. Você só dá o que você tem. O que você não tem, você não dá. E eu, ontem mesmo, entrevistei aqui a secretária de Segurança Pública da cidade de Contagem, e eu fiz questão de parabenizar o município de Contagem, que tenta implementar políticas públicas dentro das escolas e junto aos seios dos familiares dos alunos. Porque não é simplesmente colocar polícia na porta da escola. Em determinados momentos é necessário que tenha até policiamento armado. Depende da situação. Nós não queremos transformar uma escola numa penitenciária, com homens armados do lado de fora tomando conta das crianças. Mas vai ter um determinado momento que, se necessário for, tem que se colocar. O Estado tem que se colocar, mas ele tem que se colocar muito mais nas questões de cunho social. É na quadra poliesportiva, é na UPA do bairro, é naquela capela onde as pessoas se reúnem e está quase caindo, é naquela igreja evangélica que está ali, enfim. Os professores. Eu ia chegar aí, ouvir os educadores, eu ia chegar nesse ponto, porque hoje, infelizmente, o professor, na sua grande maioria, ganha tão mal que ele não consegue sequer comprar um bom livro para ler e para se reciclar. Há essa dificuldade. Olha, eu estive agora na Semana Santa no interior, onde eu tenho vários familiares que são professoras, né, do ensino fundamental, e conversávamos com elas, de um modo geral, e sabe qual está sendo a minha surpresa, Laudir? Eu estou tendo ciência que, mesmo ganhando pouco, mesmo passando os seus apertos, as professoras têm se qualificado e muito. Eu estou vendo professora lá com 3, 4 curso superior, Laudir, para poder se manter como professora do município ou do estado, bancando esses cursos por conta própria.
Porque quem faz por paixão. Quem gosta de lecionar faz isso muitas vezes, Laudívia, de uma forma até dissociada da realidade financeira, né? Ela investe naquilo. Quem hoje ainda está, né, se dedicando a ser professora tem que gostar muito. Então, ao contrário, eu fiquei muito surpresa. Eu estou vendo elas investirem significativamente, mas elas não estão sendo ouvidas na hora da construção do trabalho. E falo mais, desse município em específico, eu acompanhei tempos atrás, junto a uma prima, que era uma dessas professoras já falecida, um problema muito sério, que era, retirava jovens de um município aqui da região metropolitana envolvidos com a criminalidade e transferia esses jovens com a família lá para esse outro município. Rompia aqui com todos os vínculos e literalmente o que eles fizeram, sabe foi o que, Laudir? Transferir o problema de lugar. Porque esses dois municípios a que eu me refiro não tinham sequer vínculos em relação à violência. Hoje, esses dois municípios já viraram rota do tráfico. Então, quando não se pensa, acha que é simplesmente tirar de um lugar e colocar em outro, a gente só alastra o problema. Essa é uma realidade que eu posso dizer que eu vivi, que eu vi acontecer, porque simplesmente todo jovem que dava problema nesse município aqui da região metropolitana, ele era transferido lá para outra cidadezinha lá do Campo das Vertentes, sabe? O resultado não foi bom, Laudir, né? Sim, a gente pode querer pensar que vai ser simplesmente mudando o indivíduo e não trabalhando esse indivíduo que o resultado vai prestar, que isso vai resolver. E por isso eu achei bacana quando você fala, né, da dificuldade às vezes de adquirir um livro, mas olha, os professores que eu tenho conversado, eles não estão nem se questionando a isso. 3, 4 cursos superiores para conseguir se manter lecionando, saindo do próprio bolso. Ou seja, boa vontade dos professores eu estou vendo, Laudir. Agora, eles não estão sendo ouvidos por outro lado quanto ao que é necessário para que essa escola aconteça. Eu me lembro, por exemplo, de um promotor que chegou numa cidade e falou assim: não, eu tenho que acabar com o curso noturno porque é aqui no curso noturno que acontece o tráfico de drogas. Meu Deus, vai lá. Ao invés de combater o problema, está criando um segundo, né? Laudir. Sabe quem estava lá à noite, Laudir? Eram trabalhadores. As pessoas do curso do EJA, aquele que são pessoas que já são adultos, né? Que trabalham durante o dia e estudavam à noite.